Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sua família e o seu ministério. É um prazer imenso poder estar com você nessa oportunidade para meditarmos sobre o tema da lição de número 10, o processo da salvação. Eu sou o professor Gesiel e ministro na Escola Bíblica de Blumenau, da Igreja Sede e da classe de jovens e adultos. E nessa oportunidade, então, nós vamos dar algumas orientações que achamos pertinentes e que poderão contribuir para o estudo dessa importante lição, dessa importante temática para a Igreja do Senhor Jesus e para o crescimento da nossa vida espiritual. O texto áureo escolhido pelo comentarista dessa lição encontra-se em Evangelho de João, capítulo 3, e versículo de número 5, aonde há uma resposta de Jesus a um questionamento de Nicodemos. Diz assim o texto: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A verdade prática, ou seja, aquela verdade que deve ser aplicada na nossa vida diária, diz o seguinte: o processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. A leitura bíblica em classe nós não vamos ler, mas vamos fazer algumas referências no decorrer desta lição. Essa leitura bíblica encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Bem, o objetivo geral dessa lição é explicar o processo da salvação, ou melhor, explicar que o processo da salvação se dá mediante a justificação, regeneração e santificação. Então, observe que esses são três conceitos elementares para compreendermos de maneira mais aprofundada sobre a soteriologia, ou seja, o estudo da salvação, o estudo sistemático da salvação, que permite que nós tenhamos uma profundidade maior no conhecimento do ponto central, do Evangelho, que é a salvação dos pecadores. O ponto central dessa lição, então, é a salvação, que é uma palavra que vem do grego soteria, que significa salvamento ou libertação de um perigo eminente. Contudo, é importante nós pensarmos, e atentarmos para três aspectos importantes que estão envolvidos no processo da salvação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui com você é que a salvação, ela é um processo, porque nós temos que entender que, por processo, é algo que é dinâmico, ou seja, não é algo estático, mas é algo dinâmico, Porque o sentido da palavra processo ele é bastante amplo e pelo menos dois sentidos é importante nós atentarmos, para nós compreendermos os três aspectos relacionados à salvação. O primeiro sentido da palavra processo é que consiste numa ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade, É o segmento, é o curso, é o decurso de alguma coisa. Um outro sentido para a palavra processo é que consiste numa sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade, é o andamento, o desenvolvimento e a marcha de alguma coisa. Então, quando falamos de justificação, regeneração e santificação, não estamos nos referindo a três aspectos separados da doutrina da salvação, mas são três aspectos que estão, apesar de possuírem um sentido distinto,
Esses três aspectos, eles estão intrinsecamente associados e ligados entre si no processo da salvação. Então, esses três aspectos, eles possuem essa unidade, né, que é característica de um processo, né, de algo que está em andamento, de algo que está em curso e acontecem concomitantemente um ao outro. Então esse é um ponto importante, né, para você, professor, introduzir-se, né, na exposição desse conteúdo para deixar claro, né, o que e como se dá o processo da salvação. O primeiro tópico dessa lição é justificados por Deus. O objetivo desse tópico, então, é mostrar a natureza da justificação divina. Aqui é importante, professor, você ressaltar que na justificação, a nossa dívida que nós tínhamos para com Deus, né, foi transferida para Jesus Cristo, né, e este pagou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Então, o sentido primário do termo justificação, né, do conceito de justificação, de uma maneira mais ampla, mais geral, é que na justificação a nossa culpa é absolvida. Aí nós vamos ver que a regeneração e a santificação implicam outras coisas, mas na justificação, primariamente, né, o sentido da justificação é que a nossa culpa é absolvida, nós somos perdoados, né? Então, atente bem para o fato de que o termo culpa, né, ele está intrinsecamente associado à justificação, porque a justificação diz respeito exatamente, né, à absolvição dessa culpa que nós herdamos, né, de Adão. Então, a justificação, de acordo com Millard Erickson, né, um teólogo muito importante, ele no Novo Testamento ele diz que a justificação é o ato declaratório de Deus pelo qual, em razão da suficiência da morte expiatória de Cristo, ele afirma que os crentes cumpriram todos os requisitos da lei que lhes diz respeito. Outro aspecto, ainda continuando com Erickson, né, para nós entendermos a doutrina da justificação, é importante nós considerarmos que a justificação é um ato forense de imputação da justiça de Cristo ao crente. Não é, de fato, uma infusão de santidade no indivíduo. Observe aqui que o Erickson ele faz uma distinção muito importante, porque quando nós somos justificados, né, a justiça de Cristo é imputada a nós, né? Isso não necessariamente que nós, na justificação por si só, nos tornamos santos semelhantes a Cristo, porque é necessário que nós sejamos regenerados, né, e santificados em Cristo, né? Então nós devemos atentar que para o conceito da imputabilidade da justiça de Cristo, ou seja, ele cumpriu a lei e a justiça dele se tornou justiça nossa e nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus, né? Então, o nosso pecado, Jesus tomou para ele, né? Cumpriu todos os requisitos da lei e nos imputou a sua justiça. Então, é fundamental que nós entendamos, né, e atentamos para o fato de que a justificação é uma questão de declarar justa a pessoa, né, como faz um juiz ao absolver um acusado. Não é uma questão de tornar a pessoa justa ou de alterar a sua condição espiritual. Então, na justificação, a pessoa é declarada justa, né? O homem é chamado, na santificação, o homem é chamado a desenvolver o caráter de Cristo e desafiado a viver a justiça de Cristo na prática do dia a dia. Então, a natureza da justificação implica, né, que Deus age em favor do homem perdido, né, quando ele entrega o seu Filho Jesus Cristo pelos pecadores. Nesse sentido, então, Cristo assumiu, né, este papel de
ir até a cruz do Calvário em nosso lugar, ele o fez deliberadamente por graça e por misericórdia, né? Então, ao homem cabe crer no sacrifício de Jesus Cristo e no poder purificador do sangue de Jesus. A Bíblia fala que nós somos justificados pela fé. A fé é um instrumento que nos une a Cristo, né? Que nos aproxima de Cristo. Então, a causa da justificação é o próprio Cristo, é o próprio Deus, né? Que deliberadamente se entrega na cruz do Calvário, né? Revelando isso como um ato gracioso de Deus. A fé, portanto, é o veículo, né? Pelo qual Deus nos doa a sua graça. Então, esse é um ponto muito importante que nós temos que ter muito claro, né? Que a justificação é a imputação da justiça de Cristo como se a sua justiça fosse nossa, né? Então, isso é justificação, que é fundamental no processo da salvação. Bem, diante disso, nós podemos nos perguntar o seguinte, você pode perguntar aos seus alunos, qual a necessidade da justificação? Por que nós precisamos ser justificados? Bem, o que nós expusemos aqui já está, de certa maneira, claro. Mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, deram ouvido à serpente lá no jardim do Éden, né? Infelizmente, a desobediência de Adão não apenas introduziu no mundo o pecado, mas também fez com que aquela harmonia que havia no universo, né, entre todas as criaturas, o homem e Deus, fosse quebrada, né? Então essa harmonia entre o homem e Deus se tornou uma desarmonia e o homem entra em um desacordo com Deus. O homem perde a sua paz com Deus no sentido de não haver conflito entre o homem e Deus. Nessa relação homem e Deus, a paz, a harmonia que havia entre eles fora quebrado devido ao pecado. A justificação pela fé nos reconecta com Deus, né, e permite que nós vivamos novamente em paz com Deus, não mais como inimigos de Deus, mas em paz com Deus, né? Então, ao sermos justificados, nós reencontramos essa harmonia perdida e passamos a desfrutar a paz com Deus. Ao ser justificado também, o homem se torna aceitável diante de Deus e pode desfrutar, então, da bendita presença de Deus, como os nossos primeiros Adão e Eva desfrutavam lá no jardim do Éden a presença de Deus. Então, qual é a importância da justificação? A importância de sermos justificados é para termos paz com Deus, podermos adentrar, né, diante do seu santuário, diante da sua presença e saber que nós estamos em paz com Ele e que nós podemos falar com Ele como amigos. Isso é maravilhoso, né? A justificação nos aproxima de Deus e nos torna amigos dele. Um outro ponto desse tópico é a impossibilidade da autojustificação. E aí você pode trabalhar essa pergunta, né? Por que é impossível ao homem se autojustificar? Nós temos que entender, primeiramente, que a justificação do ímpio vem de fora dele. Isso significa que a justiça é fora de nós, né? A justificação ela não procede do homem, mas procede da justiça de Cristo. Por quê? Porque o homem é, por natureza, incapaz de desenvolver uma vida justa ou justiça, né? Capaz de torná-lo aceitável, né? Diante de Deus ou sem culpa diante de Deus. Isso fica muito claro quando Paulo fala em Romanos capítulo 10, dizendo, não há um justo nenhum sequer. Isso significa dizer
que o homem por si só não consegue atingir a justiça que Cristo atingiu e imputou a nós. Por esse motivo, nós somos incapazes de nos auto-justificar. Nós precisamos, dependemos da justiça de Cristo para sermos aceitos diante de Deus e não apenas aceitos, né? Mas sermos perdoados pelo Senhor. O segundo tópico dessa lição trata da regeneração pelo Espírito Santo. Então, o objetivo desse tópico é explicar o que é a regeneração pelo Espírito Santo. Observe que nós falamos que na justificação a nossa culpa é absolvida, nossa culpa é removida. Na regeneração, nossa natureza é restaurada, né? É o novo nascimento pelo qual nós nos reconectamos com Deus e nos tornamos participantes da natureza divina, porque nós somos reconectados com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus é o elo, né, que nos mantém ligados a Deus. Então, a natureza da regeneração é que a regeneração não é a obra do homem, a regeneração é a obra do Espírito Santo de Deus. A regeneração é o nascimento da parte de Deus. E esse nascimento não é operado pelo homem, mas é uma obra exclusiva do Espírito Santo. E isso está claro na leitura bíblica em classe, né? Que o homem por si só não consegue nascer de novo. Ele é nascido da água e do Espírito. Então, por meio da regeneração, o homem é transformado, sua condição espiritual antes decaída em decorrência do pecado é restaurada, né? Pois na condição de pecador distante de Deus, o homem está morto em seus delitos e em seus pecados. Agora, quando o homem se entrega a Deus, ele renasce. O sentido da palavra regeneração é renascimento. Então, ao se entregar a Deus, o homem renasce para uma nova vida, uma vida com Deus, né? Então, observe que a natureza da regeneração é divina e é operada pelo Espírito Santo. Qual a necessidade da regeneração? Por que nós precisamos ser regenerados? Quando Nicodemos procura a Jesus para saber mais sobre a vida eterna, sobre a salvação, Jesus aponta para Nicodemos o fato de que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a regeneração é o ponto fundamental para vermos o reino de Deus, nos tornarmos participantes do reino de Deus. Então, a resposta de Jesus, ela é muito simples. Se não for regenerado, ou seja, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por isso que a regeneração, ela é necessária, porque é um novo nascimento e o nascimento para o reino de Deus. E é interessante que na regeneração, o homem, né, ele passa a ter uma vida plena em Deus, porque o pecado, ele trouxe morte espiritual, ele trouxe o afastamento, ele trouxe a corrupção, ele trouxe a imoralidade, ele trouxe, infelizmente, todas essas coisas para a vida do homem. Quando o homem é regenerado, a morte dá lugar à vida, né? A pecaminosidade dá lugar à santificação, o afastamento de Deus dá lugar à proximidade com Deus. Então a regeneração, ela transforma, ela muda completamente a nossa vida, a nossa condição espiritual, e o Espírito Santo passa a atuar na nossa vida de maneira direta, né? Nos santificando e nos tornando semelhantes a Cristo em caráter. Quais as consequências da regeneração? E aqui é um ponto interessante para você trabalhar com os seus alunos sobre os frutos
que devem ser produzidos na vida cristã. Os efeitos de uma vida salva na vivência diária, nos relacionamentos diários, no tratamento com as pessoas, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o próximo. Isso é muito importante porque o Evangelho é novidade de vida, né? Nós não podemos pensar essas questões, regeneração, justificação, santificação, como algo muito abstrato, né? É algo prático, é algo que esse encontro com Deus, essa mudança que nós experimentamos deve refletir necessariamente em aspectos práticos diários da nossa vida. Então, a regeneração ela traz consigo muitos aspectos positivos, porque antes nós estávamos afastados de Deus, né, sob o domínio do pecado, sob o domínio de Satanás, só que ao nascer de novo o homem ele passa a produzir o fruto do Espírito Santo. Ele passa a viver uma vida conforme a palavra de Deus. Ele busca ser semelhante a Deus. O seu manual de vida, de fé, de prática se torna a palavra de Deus. E o seu modelo de vida é o próprio Cristo. Então, a regeneração ela traz consigo mudanças profundas no caráter do homem. E isso deve ser enfatizado com seus alunos sobre as implicações e as consequências de viver uma vida regenerada. A regeneração é semelhante ao que Paulo compara, né? O zambujeiro bravo que foi enxertado numa oliveira. Então, quando nós não havíamos sido enxertados na oliveira, nós ainda produzíamos frutos ruins, frutos que não eram palatáveis, né, e que de nada serviam. Agora, quando nós nos tornamos, né, participantes da seiva, né, daquele líquido que contém os ingredientes, os elementos que nutrem a planta para que ela frutifique, para que ela brote, né? Quando nós nos tornamos participantes da seiva divina, quando nós nos tornamos participantes do corpo de Cristo, quando nós nos tornamos participantes do sangue de Cristo, né? Essa seiva divina ela passa a correr em nossa vida, em nossa natureza e produzir frutos bons. Então, ao sermos regenerados pelo Espírito Santo, a nova seiva, a seiva divina, né? Ela circula em nossa natureza e nós produzimos bons frutos que glorificam a Deus. Paulo diz que nós éramos zambujeiros bravos, né? Em Romanos, ele fala que nós fomos enxertados no lugar daqueles zambujeiros que foram quebrados e nos tornamos participantes da raiz e da seiva da oliveira. E é importante que Paulo ressalta, nós não devemos nos gloriar disso, mas nós devemos glorificar a Deus por nos tornarmos participantes da natureza dele, né? E isso é maravilhoso. E uma coisa importante é que o zambujeiro, ele é da mesma família das oliveiras, né? Só que ele também é chamado de oliveira brava, ou seja, não tem serventia no sentido de colher um fruto ou produzir um fruto, né? Ele é algo que é desprezível, o zambujeiro bravo é algo desprezível, né? E a finalidade de enxertar uma planta na outra é que aquela planta enxertada, ela passe a desfrutar, né, daquela seiva que corre, né, na planta boa e produzir frutos bons semelhantes à primeira planta, né? Então isso é a natureza, é nisso que consiste o enxerto. E é importante porque no caso do zambujeiro, né, a oliveira boa perderia a qualidade, de acordo com alguns estudiosos, né, porque ela corromperia a seiva da oliveira boa. Só que aí é interessante porque o milagre de Deus, né, é que ele opera contra a natureza, ou seja, não é nós que mudamos o Evangelho, não é nós que alteramos o Evangelho, é o Evangelho que altera a nossa vida, né? É Cristo, é o Espírito Santo que altera a nossa vida. E é importante que
A palavra de Deus, o Evangelho, ele vai contra a própria lógica humana, contra a própria natureza humana, porque em Romanos 8, 11 e 24, Paulo diz assim, ó, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Ninguém pegaria um zambujeiro bravo e enxertaria na oliveira. Por quê? Porque isso comprometeria a oliveira. Agora no Evangelho, o Evangelho ele é incontaminável. O sangue de Cristo ele é puro e é poderoso para nos transformar, para nos regenerar, para nos limpar de toda impureza. Por isso que a religião cristã ela não é para os bons, é exatamente para a escória, para aquelas pessoas que não tinham talvez solução lá no mundo e vieram para Cristo e Cristo os transformou, porque não é os que vêm de fora que transformam Cristo ou o Evangelho, mas o Evangelho que transforma o homem, porque o Evangelho é a arma mais poderosa que existe. Nós também somos santificados em Cristo. O objetivo desse tópico é compreender que nós somos santificados em Cristo. É evidente que na santificação a nossa natureza é aperfeiçoada no sentido de que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Então a santificação ela é uma consequência da salvação, por quê? Porque ao sermos salvos, nós somos santificados em Cristo, nós entramos num novo estilo de vida, né? Num estilo que agrade a Deus, porque a meta do cristão, a meta daquele que se entrega a Cristo é agradar ao Senhor, é viver separado do mundo, né? Para Deus, é viver separado do pecado e viver para Deus. E a salvação, por meio da regeneração, ela transforma a nossa vida ao ponto de a nossa alma querer se voltar para Deus, querer viver conforme a palavra de Deus, e isso é santificação, é viver separado para Deus. A santificação, apesar de nós sermos santificados em Cristo, ela também consiste num esforço pessoal no sentido de renunciar ao mundo com suas concupiscências e abraçar Cristo e viver para Cristo, né? Então, aquele que é regenerado, ele tem um desejo profundo de viver para Deus. Por quê? Porque infelizmente a nossa natureza pecaminosa, ela tenta sempre nos afastar de Deus e fazer com que os nossos desejos, né, decaídos, avancem contra o desejo de nossa alma, do nosso espírito de estar perto de Deus. Então a santificação, ela envolve essa renúncia, esse dizer não ao pecado e viver para Deus, né? Então, como é que é possível viver em santificação? Quando nós nos entregamos inteiramente a Jesus Cristo e permitimos que o Espírito Santo atue na nossa vida, nos santificando, né? Nos melhorando, nos aperfeiçoando para que nós vivamos conforme Cristo viveu. Ser santo é um desafio. E isso é importante frisar, né? Porque a santificação não é algo simples, não é algo fácil, não é algo que você acorda no outro dia e diz assim, hoje eu vou ser santo e pronto, né? A santificação, ela é um desafio porque ela envolve uma renúncia e um afastamento do pecado. Infelizmente, nós vivemos em um mundo que nos convida a pecar diariamente, a cada momento nós somos tentados de diversas formas, né? E de diversas maneiras e em diversas situações. Então, somos desafiados a viver santo quando nós renunciamos todas aquelas tentações, todas aquelas coisas que vão, de certa maneira, interferir em nosso relacionamento com Deus e nos afastar da presença de Deus. Então, todo desafio, ele implica em renúncia, ele implica em esforço e ele implica em determinação. Então, são coisas que nós devemos ter muito claro em nossa vida. Nos esforçar, renunciar e estar determinados a viver separados para Deus, separados do pecado e próximos de Deus. A santificação é você assumir uma nova postura diante de Deus e diante dos homens. E isso muitas vezes se torna uma dificuldade para muitas pessoas
que elas até têm o desejo de servir a Deus, mas não sabem muitas vezes dizer não a determinados convites e a determinadas situações. A santificação envolve essa postura de assumir uma posição diante de Deus e diante dos homens, saber dizer sim e saber dizer não, saber dizer sim para aquilo que promove santidade, para aquilo que promove aperfeiçoamento espiritual e saber dizer não para aquilo que mesmo que pareça apetitoso e lindo, saber dizer não para aquilo que mesmo com aparência linda, bonita, mas que se traz morte, se traz decadência, nós precisamos dizer não. Precisamos ter esse discernimento para nos afastar daquilo que quer nos comprometer diante de Deus, né? Comprometer a nossa santidade e a nossa dedicação a Deus. Para concluir, nesse processo de salvação, que é algo que nós estamos vivendo cada dia, as pessoas à nossa volta precisam ver que nós estamos vivendo em novidade de vida. Quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, quando nós nascemos de novo, é necessário que as pessoas que estejam à nossa volta percebam que aqueles frutos ruins que produzíamos antes, já não produzimos agora. As pessoas precisam perceber que algo novo está acontecendo em nossa vida. Nesse processo de salvação, as pessoas precisam perceber que antes as trevas que habitavam em nós deram lugar à maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Aquela vida de pecado que vivíamos, agora deu lugar a uma vida de santidade e de glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação é algo que precisa resultar em aspectos práticos na nossa vida diária, pois assim as pessoas lerão a nossa vida e conhecerão o poder transformador do Evangelho. Caro professor, eu espero que eu tenha contribuído para uma reflexão, para auxiliar você a pensar sobre este assunto e a trabalhar com seus alunos em sua classe de escola bíblica. A minha oração é para que Deus te encha com a sua graça, né, te capacite a cada dia e que você possa desenvolver o seu ministério de maneira extraordinária, que você possa ver o crescimento da sua classe de escola bíblica e que você possa glorificar ao nome do Senhor Jesus por isso. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Até mais.